Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, iniciando com o versículo 1. Gênesis 26, 1. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Pula para o versículo 12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços e os servos seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele, e por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, o príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste a vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como se fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu,
Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado e disseram: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até os dias de hoje. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que ela se torne viva e eficaz em nossos corações, em nossa mente, possa produzir o resultado esperado pelo Senhor da parte nesta igreja. Nós pedimos a sua bênção sobre a igreja, sobre as famílias, sobre o projeto missionário da igreja, sobre a visão que tem se alargado ano a ano, e pedimos ao Senhor que na sua graça e misericórdia o Senhor atue nos corações, para que a sua vontade prevaleça sobre nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse texto que nós lemos é um texto maravilhoso. Como toda a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia em qualquer lugar, ela tem lições importantes para nós. E essa passagem nos fala de uma prosperidade num lugar onde aparentemente era impossível. Alguém que Deus quis que ficasse ali, no caso Isaque, todas as perspectivas eram de que não era o lugar para ficar, mas Deus disse: eu quero que você fique aí. E Isaque prosperou exatamente por isso, pela obediência ao Senhor. Quando nós falamos na obra de Deus, nós pensamos em obediência. O que se requer do dispenseiro é que ele seja achado fiel, só isso, fidelidade. Fidelidade está ligado com obediência, nós temos que obedecer a Deus. Nós devemos obediência a Deus, cada um de nós, não só os missionários, não só os pastores, mas todos nós que somos o povo de Deus, devemos olhar para o Senhor e ter esse desejo de fidelidade, de obediência. O mundo está ilhado hoje por pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que estão cada vez mais distantes. O mundo vive em crise constante no plano espiritual. De vez em quando vem uma crise financeira, a crise familiar é real, você vê as famílias sendo destruídas para todo lado onde você olha, você vê que os relacionamentos cada vez são mais distantes, mais virtuais, né? A pessoa tira uma foto hoje, a primeira coisa que ele fala, põe no Facebook, né? Ele quer que todo mundo veja o que está acontecendo, mas são pessoas que ele não se relacionam. A dona Agnes estava agora lá no hotel, pouco antes de vir, ela estava passando o dedo lá no, como é que chama isso aí? No tablet, né? E falando: olha quanta gente se lembrou de mim, né? Pessoas dando os parabéns lá no... e é bom você aproveitar essa tecnologia toda, né? As pessoas podem se lembrar de acontecimentos rapidamente, mas o que nós não podemos permitir é que isso nos distancie tanto das pessoas, que nós não tenhamos mais relacionamento. Eu creio que ela ficou muito mais satisfeita com o almoço hoje aqui, onde recebeu abraços, né, e cumprimento. Esse calor humano é insubstituível. Nós precisamos de relacionamento com as pessoas. Então, essa crise espiritual, muitas vezes, ela nos afasta até da comunhão na igreja. É muito fácil para a gente fazer parte de um projeto da igreja e não se sentir mais relacionando com as pessoas. Eu vi quando o grupo foi chamado aqui, o grupo do Sul, que certamente o pastor Fabiano não só torceu, mas deve ter até ajudado mais, né, para sair melhor, para defendendo lá a sua terra. Mas a gente percebe que o trabalho em grupo faz o que conosco? Nos aproxima um do outro, né? Agora, servindo a Deus, nós precisamos procurar ter comunhão com o Senhor. Nós não podemos obedecer a Deus sem ouvir a voz de Deus. É interessante que Isaque enfrenta uma crise terrível na sua vida, nesse contexto aqui. Havia fome na terra, e não era a primeira vez que isso acontecia, já tinha tido fatos semelhantes a esse. A situação era talvez pior do que as anteriores, era de começar a provocar desespero. Isaque começa, o que era natural, a procurar uma saída. Eu tenho que achar uma solução, a minha família vai perecer aqui nesse deserto, vai perecer aqui de fome,
E qual foi a solução que ele acha? Ele resolve ir para o Egito. O Egito era o símbolo de fartura, era o símbolo de progresso naquela época. Ele falou: eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu vou para um lugar melhor, onde as oportunidades são melhores, onde eu posso fazer com que a minha família seja mais próspera, mais rica, e eu consiga então suprir as necessidades que a família tem. Então ele está, humanamente falando, tomando uma decisão aparentemente certa, ou seja, buscando uma solução que possa trazer conforto para a sua família. E ele chega a sair nessa direção do Egito, e no meio do caminho, quando ele vai para onde ele queria ir, Deus fala com ele. Deus interrompe a sua jornada e Deus aponta para ele uma saída que era diferente daquela que ele tinha imaginado. Não é errado nós procurarmos soluções dos nossos problemas. É errado quando nessa busca de solução nós achamos a nossa e paramos de ouvir Deus. Nós não ouvimos mais aquilo que Deus tem a dizer. Nós achamos que por termos tomado uma decisão, agora nós vamos naquela direção e pronto. Mas Deus mostra para Isaac que é possível prosperar onde parece impossível. Onde parece que as circunstâncias todas são desfavoráveis. Se Deus quer que seja ali, é ali que Ele vai trazer a sua bênção. Então Deus aponta para Isaac uma porta de saída, numa das horas mais desesperadoras para ele, que queria uma solução para a sua família, para a necessidade que a família estava enfrentando. Então eu quero meditar com os irmãos hoje, para você anotar esses pensamentos, acerca de que quando nós temos uma crise, e principalmente financeira, e a gente sabe que o Brasil está numa situação que pode entrar numa crise financeira muito difícil, empresários estão prevendo que o próximo governo vai ter que cortar muito rente, né? Muitas despesas, vai ter que haver um arroxo muito grande nas contas, não só públicas, mas das empresas, de todos nós. Então isso traz para nós uma perspectiva aparentemente ruim. Será que nós vamos sustentar bem a obra missionária? Será que a tendência não é nós regredirmos ao invés de avançarmos? Mas irmãos, na hora de crise é que Deus prova para nós que a obra é dele, e que aquilo que nós estaremos fazendo com o que Ele tem nos dado é em honra a Ele. E quando nós cremos e obedecemos a Deus, nós prosperamos mesmo no deserto, mesmo quando não há condição nenhuma de progredirmos, de prosseguirmos naquela direção. Isaac pensava como nós pensamos muitas vezes, que a nossa decisão, que a nossa solução, que a nossa visão é mais adequada, e de repente Deus mostra que não é bem assim. Que Ele tem um plano, que Ele tem um projeto, e nós devemos ouvir a voz dEle, e não seguir exatamente aquilo que nós estamos achando que é o melhor. Então, em primeiro lugar, no deserto nós precisamos seguir a orientação de Deus. Em momento de crise nós temos que ouvir Deus, nunca perder de vista a orientação do Senhor. A irmã que estava testemunhando aqui, da promessa de fé, disse que ficou envergonhado quando preencheu o primeiro cartão, né? Na hora, mas só isso, né? Parece que dobrou a proposta ali, né? É Deus falando conosco. Às vezes Deus coloca algo no coração que a gente fica assustado, mas Senhor, o Senhor está brincando comigo, né? É difícil a gente acreditar que realmente é aquilo. Não era diferente com Isaac aqui. Deus estava mostrando para ele que aquilo que aparentemente era o correto estava longe de ser o que Deus queria. Não era aquilo que Deus tinha planejado para ele. Então, na crise, a nossa primeira intenção é tomar a direção do Egito, ou seja, achar a solução de acordo com a nossa perspectiva humana. Às vezes nós tomamos a decisão certa, e às vezes Deus permite que a nossa decisão seja levada adiante. Mas quando Ele resolve interromper, nós temos que dar ouvido a Ele. E aquilo que pode parecer uma grande contradição, pode ser exatamente o que Deus quer de nós. Então Deus diz para ele: não desça para o Egito, fique nessa terra, fique aqui em Gerar, porque é aqui que eu vou te abençoar. Deu até rima, está vendo? Fique em Gerar, porque em Gerar eu vou te abençoar. E Gerar dá a ideia de geração, né? Dá a ideia de progresso, dá a ideia de avanço. Então era uma seca,
Era uma terra que se olhava, produziu o que aqui? Nem água tem. Se você for lá em São Paulo agora, mais perto da capital, está terrível. A seca só não está aparecendo mais porque é ano eleitoral. Então eles estão molhando um pouquinho as coisas, mas a coisa está pior do que você pode imaginar. É só você ir lá e perceber. Ah, não vai ter racionamento, mas não está tendo água. Como é que vai ter racionamento do quê? Na verdade, não precisa ter racionamento, porque não tem água. As pessoas não estão recebendo água em casa, dias e dias sem ver. Então, numa hora dessa, o pessoal pensa, vão embora daqui, porque a água é vida, né? E era exatamente isso que estava acontecendo. Por que ficar em Gerar? É interessante que Isaac nasceu ali. A gente nunca gosta de ficar muito onde nasceu, né? A Bíblia fala que o profeta não tem honra na própria terra, mas Deus queria abençoá-lo ali. E Deus estava dizendo, você vai vencer a crise onde você está, porque é aqui que eu quero que você fique. Então aí, no meio da jornada, já a caminho para onde ele tinha decidido, Isaac resolve obedecer, porque Deus diz, eu serei contigo, eu vou te abençoar. O pastor perguntou aqui, quem foi abençoado essa semana? Eu tive várias bênçãos especiais essa semana. Uma delas é estar aqui com os irmãos. Pode ter certeza disso, eu não estou dizendo só porque estou aqui. É abençoador estar com os irmãos aqui. A gente conhece a história dessa igreja, a história do ministério do pastor Rômulo, aquilo que os irmãos têm feito com relação a missões. Eu estava vendo aqui o pastor Manuel, né, e pensando, já nascendo uma nova igreja, como é que chama lá a congregação? Rolândia, né? Rolândia é a terra onde nasceu o pastor Geraldo Pupim, né? Ele nasceu em Rolândia, no Paraná. E a gente fica vendo, quer dizer, você planta uma igreja, aquela igreja gera outras igrejas, né? O TBE já está lá com missionário em, como é que chama a cidade? Goianésia, né? Eu sempre confundo Goianésia com Goianira, porque Goianira foi o primeiro lugar que o pastor esteve, né? Então nós vemos isso o quê? O trabalho de Deus é assim, você vê a obra prosperando, a obra avançando, e Deus sendo glorificado naquilo que está acontecendo. Então, quando as perspectivas humanas dizem, não tem jeito, Deus diz, tem. Deus tem a solução para aquilo que aparentemente não tem saída. Em segundo lugar, nós precisamos olhar para as promessas que estão na palavra de Deus. Alguém já contou que tem mais de 7.000 promessas específicas na Bíblia. Promessa que você pode ler e dizer, isso aqui é uma promessa, eu posso me apropriar disso aqui. De alguma forma Deus pode usar isso na minha vida. E sabe que uma das formas interessantes de oração é você ficar lendo a Bíblia e vendo as promessas de Deus. E você começar a orar especificamente em cima daquilo que Deus tem prometido. Nós temos um hino no Cantor Cristão, o hino 160, é um dos hinos que eu mais gosto do Cantor Cristão. Infelizmente é um hino pouco cantado, muitas igrejas nem conhecem esse hino. Mas ele fala da fé, né? Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo que prometeu. Então, isso fala das promessas de Deus. A Bíblia é cheia de promessas. Muitas vezes nós oramos em vão, porque não oramos para a glória de Deus. Tiago fala sobre isso, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos para gastar com nossos deleites. Agora, quando você pede firmado nas promessas de Deus, olha, a coisa é muito diferente. E aqui Deus está mandando Isaac olhar para as suas promessas, para aquilo que ele tinha prometido. E Deus tinha prometido não só a ele, mas a seu pai Abraão. Era uma promessa que já vinha da geração anterior, já vinha dos seus pais. Ele está dizendo, habita nessa terra, eu serei contigo, eu te abençoarei. Eu vou abençoar a sua descendência, eu vou te dar essa terra, eu vou multiplicar a sua descendência. Irmãos, é bom estar onde Deus está abençoando. Eu tenho tido o privilégio na minha vida de ter estado em muitos lugares onde Deus está derramando bênção. Isso é privilégio. Tem lugar que Deus não está abençoando agora. Não é todo lugar que está tendo bênção de Deus. E é tão bom quando você está num lugar que Deus está derramando bênçãos ali. Não é por causa de você, é porque Deus decidiu abençoar ali. Deus tinha decidido abençoar, gerar aquela região. Ele falou, Isaac, não vai, fique aqui, eu vou abençoar aqui, não vai embora.
E ele então segura o seu servo naquela terra, para que ele possa usufruir daquela bênção que viria sobre aquele lugar. Então, quando o problema chega e a ansiedade toma conta do nosso coração, é muito fácil nós decidirmos coisas erradas. É muito fácil nós tomarmos o caminho de uma solução que nós imaginamos ser a melhor. E às vezes, quando alguém faz a promessa de fé e entra numa crise e fala, bom, Deus entende, eu vou... Eu acho que Deus não entende isso. Deus nunca vai entender infidelidade. Essa oração que o crente às vezes faz, Senhor, Tu sabes todas as coisas, o Senhor entende por que eu estou cortando o meu dízimo. Olha, não ore assim. Você vai estar orando de uma maneira que não vai agradar a Deus, porque Deus não entende infidelidade. Ele espera a nossa fidelidade. Então, cortar a nossa relação com a fonte de bênção para ser abençoado, não faz sentido. Não faz sentido. Isaac, de uma certa forma, estava quase que dizendo, eu vou atrás da solução do meu jeito, o Egito oferece solução. E na verdade, não era isso que Deus queria para ele. Então o grande questionamento é, como é que eu vou fazer? A resposta sempre é, faça o que Deus colocar no seu coração. Você nunca será frustrado por obedecer a Deus, ainda que aparentemente no início parece que você está fazendo algo que contraria tudo aquilo que seria natural, que seria normal, que seria racional. Em terceiro lugar, nós precisamos obedecer a Deus sem racionalizações. O que é uma racionalização? É quando eu fico discutindo muito com Deus. Como os fariseus faziam, como os publicanos faziam, tudo que Jesus falava, eles ficavam questionando. Mas será que é assim mesmo? Né? Ele curava um enfermo, mas quem é esse? Né? Ele perdoava o pecado, quem é esse que pode perdoar? É aquela racionalizando tudo. Né? Veja qual foi a reação de Isaac, no versículo 6 do capítulo 26. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele não ficou discutindo com Deus, ele ficou racionalizando. Mas por quê? Deus já tinha dito, fica. E ele pegou e ficou. Tomou a decisão. Então, convicção no coração de que é o que Deus quer, faça o que Deus mandou. Tome a decisão. Aquela decisão vai ser o marco na sua vida com relação ao seu relacionamento com Deus, um relacionamento de obediência. 2 ordens Deus tinha dado e Isaac não discute, né? Não desça para o Egito e fica na terra de Gerar. E o texto diz que Isaac ficou em Gerar. Ou seja, interrompeu a sua jornada em direção ao Egito, ao lugar que ele tinha decidido que seria o melhor caminho. Então, Isaac tinha aprendido a obedecer por causa de Abraão, seu pai. Lembra que a primeira obediência de Abraão foi ir para onde Deus tinha mandado. Isaac é que obedece ficando onde Deus mandou ficar. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar que Deus lhe mostraria, nem tinha mostrado ainda. E Isaac agora faz o contrário. Deus fala assim, fica aí. E ele pegou e ficou. Então a obediência muitas vezes é sai e vai, às vezes é fica aí. E a gente tem que aprender a discernir o momento, o que é que Deus está dizendo, o que é que Deus está falando conosco. Você tem obedecido a Deus sem questionamento? Eu não estou dizendo que questionar a Deus é errado. Aliás, no Antigo Testamento, eu tenho feito um estudo no livro de Jó, eu tenho descoberto, não só em Jó, mas em Jeremias também, que o questionamento do povo de Deus no Antigo Testamento era assintoso. Você percebe isso nos Salmos às vezes, parece uma queixa, parece uma confrontação com a vontade de Deus. Mas não era bem assim. Na cultura hebraica, era muito comum essa espontaneidade no falar com o Senhor. Hoje nós temos um jeito mais romanizado de nos dirigirmos a Deus, né? Mais da cultura romana para frente. Mas no Antigo Testamento não era assim. Por isso que às vezes é chocante a forma de relacionamento dos profetas e a forma que nós encontramos a partir da igreja de Cristo, a partir da encarnação de Jesus.
O outro princípio que nós encontramos aqui é que para obedecer a Deus, nós temos que desafiar os prognósticos pessimistas que o mundo oferece. Veja que o versículo 12 diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Você fala, bom, semeou para colher, mas era uma terra que parecia que não daria nada. Mas ele semeou em cima do quê? Em cima da promessa do Senhor, que tinha mandado ele semear. E diz o texto que ele colheu 100 por um, ou seja, colheu tudo que era possível, o melhor, num lugar onde aparentemente não daria para colher coisa nenhuma. Mas ele colheu, porque teve prontidão na sua obediência. Então, quando tudo estiver contrariando, o mundo não dá, não vai, não é o caminho, não é a hora. Se Deus disse vai, você pega e vai. Por quê? Porque Ele vai te abençoar ali. É exatamente nesse momento que a prova é maior, é mais difícil de você permanecer naquilo que Deus tem falado. Continue semeando quando parece que o momento não é propício, porque no tempo certo vem a colheita. Quando Davi chegou lá diante de Saul, do exército, e do outro lado tinha Golias desafiando, Davi não estava entendendo todo o contexto. Às vezes é melhor você não entender tudo que está acontecendo, né? Para não ficar racionalizando muito. E Davi chegou e falou, peraí, mas esse gigante está desafiando o nosso Deus, né? Não é só nós, exército, não é Saul, não é o exército de Israel, ele está afrontando Deus. E Davi fez o quê? Ele deu uma olhada, mediu Golias, deve ter dado uma observada no tamanho dele, e daria medo, né, irmão João? Ficar olhando um homem daquele tamanho que é descrito lá, dá medo. Só que ele não mediu o gigante pelos seus próprios olhos só. Ele deu uma olhada para Deus também, falou, mas Deus é muito maior. E ele foi enfrentar Golias na força do Senhor. A vitória não foi de Davi, a vitória foi do Senhor, porque ele foi no poder de Deus. Ele menciona isso no texto. Então, quando há essa dificuldade, nós olhamos, não, é muito difícil. Fala bem, mas Deus é maior do que isso. Nunca nós vamos vacilar quando nós prestarmos atenção mais em Deus do que nos problemas. É interessante que Isaque se tornou PhD em construção de poço, especialista, porque ele fazia um poço, tomavam dele, fazia outro, tomavam. E é interessante, a hora que você vai, né, está dando certo, alguém vem daqui que é meu, está na minha terra, né, está no meu território, e toma. Você vê Isaque, parece que é uma pessoa que não queria confrontação com ninguém, né? Ele fazia o poço dava água, de repente, esse poço é nosso. E ele ia fazer outro, em outro lugar. Não é fácil fazer isso não, né? É melhor você, às vezes, querer brigar por aquilo que você acha que é seu. Então Isaque crê como se tudo dependesse de Deus, mas ele trabalha como se tudo dependesse dele, e assim deve ser a nossa atitude na obra de Deus. É o Senhor que faz a obra, mas Ele não faz sem o meu trabalho, Ele não faz sem a minha dedicação, Ele não vai fazer missões sem a minha oferta missionária, Ele não vai mandar obreiros, a menos que pessoas se levantem e se disponham a ir para o campo. Nós somos a matéria-prima que Deus está usando para fazer a obra. Alguns vão ao campo, outros sustentam os que vão ao campo, uns serão missionários, outros serão pastores, mas a igreja como um todo é usada por Deus para fazer a obra. Cada um tem a sua importância, tem o seu valor. O outro princípio encontrado aqui é que no meio de situações difíceis, como um deserto daquele, nós podemos experimentar milagres de Deus. Milagres acontecem quando os recursos humanos acabam. Muitas vezes nós oramos por coisas que nós podemos fazer. Você pode orar para Deus evangelizar o mundo? Você tem coragem de orar para isso? Senhor, evangeliza Goiânia. Você tem coragem de orar para isso? Não, você estaria devolvendo para Deus uma ordem que Ele deu para vocês aqui. É vocês que têm que evangelizar a cidade. É vocês que têm que visitar cada casa do bairro, do setor sudoeste. Não é assim?
Então eu não posso orar para Deus fazer algo que Ele me incumbiu de fazer. Eu posso orar para Deus me abençoar enquanto eu obedeço o que Ele mandou fazer. Mas eu tenho que ser a pessoa que está lá em prontidão. Então, para nós experimentarmos milagres, nós precisamos ver Deus agindo naquilo que Ele tem colocado. Vamos voltar aqui para o capítulo 26. Eu vou reler para vocês o versículo 12. Começa com o 12 aqui. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. A bênção de Deus sobre alguém pode provocar inveja do outro. Eu digo uma coisa para os irmãos: às vezes, quando alguém conta uma bênção na igreja, tem crente que, em vez de se sentir abençoado, às vezes você tem que ter receio, fica com raiva de você, né? Quem ele pensa que é? Como se a pessoa estivesse querendo se exaltar por estar contando uma bênção, né? E às vezes alguém pensa assim: isso aí devia ser para mim, eu sou muito mais fiel, eu sou muito melhor, né? Não, a Bíblia fala para nós nos alegrarmos com os que se alegram, irmãos. Se tem uma coisa que me deixa feliz, Deus sabe meu coração, é quando alguém conta uma bênção que ele está louvando a Deus com alegria, porque alguma coisa que ele orava, que ele buscava, Deus concedeu, e eu me alegro com ele. Isso me diz o seguinte, que eu também posso ser abençoado, eu também posso confiar em Deus do mesmo jeito que Ele confiou. Se Deus abençoou o irmão, vai abençoar a mim também, e eu não tenho que sentir inveja da bênção. Agora, aqui não eram crentes, né? Não eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas que o invejavam, mas porque não entendiam o que estava acontecendo. Deus abençoava Isaque, e o pessoal ficava com raiva dele, e queria tomar o que ele tinha. E às vezes o crente pode até ter isso no coração, né? Tomara que bata esse carro novo aí, se arrebente tudo. Você vai falar: imagina que eu vou falar. Olha, tem gente que pode pensar isso. Tem gente que pode pensar isso, né? Ou quando acontece uma coisa ruim, eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Quando eu fiquei doente, eu achei que eu ia morrer há 3 anos e meio atrás. Eu achei que eu não sairia vivo, né? E a minha maior preocupação era assim: nossa, tem irmãos que vai pensar assim: morreu, pagou, né? Eles iam pecar tanto, né? Achando que Deus tinha me matado porque eu não prestava, né? Eu acho que alguns pensariam isso. E eu fiquei: eles vão pecar, não deixa eles fazer isso não, Senhor. Deixa eles chorar por causa da minha morte, né? A Patrícia, quando eu morrer, vai chorar. Não vai, Patrícia? Ela chorou outro dia, quando pensou que eu tinha morrido lá em Manaus. Chorou mesmo. O pastor Marcelo é doido, né? Ele foi me visitar, eu doente lá em Manaus. Tinha acabado a conferência, eu estava doente, fui para o hospital, e ele foi me visitar já no apartamento, e tinha ligado para a Patrícia. Patrícia, aquele jeitão do pastor Marcelo, né? Sabe quem veio morrer aqui em Manaus? Ainda trouxe a dona Agnes junto, né? As meninas nem vão ver o funeral dele, vai ser enterrado aqui. E ela começou a chorar. Então, obrigado por você chorar quando eu morrer, viu? Vai lá perto do caixão, né? Porque tem gente que vai se alegrar quando eu morrer. Quando você morrer, alguns lá, estava na hora mesmo, foi a mão de Deus, né? Irmão, se Deus fosse nos matar por causa dos nossos pecados, não tinha nenhum vivo, né? Tinha morrido tudo já, na verdade. Nenhum de nós merece nada, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. E se Ele nos mantém, é pela sua graça, pela sua compaixão, pela misericórdia, porque nenhum de nós merece coisa nenhuma. Servir a Deus é privilégio, ser filho de Deus é privilégio, né? E nós devemos nos alegrar por isso, e alegrar com aqueles que se alegram por estar recebendo bênçãos da parte do Senhor. Quando nós percebemos que servir a Deus não é sacrifício, mas traz alegria, nós avançamos muito mais do que nós tínhamos avançado até então. Por isso vale a pena, quando você tomar uma decisão de fazer qualquer coisa na obra de Deus, fazer com alegria. A contribuição é uma exigência bíblica que seja com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que propõe no coração é porque vem de Deus. É aquela aceitação, né? Não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então,
a contribuição para missões é que traz alegria na igreja. Você vê igrejas que não têm visão de sustento missionário, é uma igreja triste. E eu tenho ido em muitas igrejas, irmão, temos implantado promessa de fé, levado igrejas para uma visão. Há pastores que têm medo de implantar uma visão missionária maior e o sustento dele sair perdendo. Ele tem medo de incentivar o povo a dar para missões e o dízimo diminuir. Olha, nós já fizemos pesquisas em igrejas. Quanto mais uma igreja oferta para missões, mais cresce o dízimo dela. Isso é natural. Porque se a visão de dar além, porque a promessa de fé é além do dízimo, não tem como diminuir. Quando a compreensão é correta de que é além do meu dízimo, que eu contribuo também para missões, a tendência é crescer mais. Aqueles que vão descobrindo isso, parece que descobre uma coisa que era tão oculta, né? Pastor, é verdade, funciona. O nosso dízimo aumentou. É claro que vai aumentar, porque é Deus que fez as coisas assim. É um plano de Deus, é um projeto divino. Isso não tem como não funcionar adequadamente. Mas temos que acreditar. Temos que confiar que Deus vai fazer exatamente dessa forma. Outro princípio encontrado aqui é que no deserto nós precisamos estar preparados para enfrentar a oposição. E aí com detalhe, sem azedar o coração. Oposição é muito fácil de azedar o nosso coração. Não azeda o meu. Eu sou meio briguento, meio birrento. Quanto mais me provoca, mais alegre eu fico, né? Fazer oposição a mim é me dar combustível, né? Se você me desafiar alguma coisa, eu vou ficar mais animado ainda. Mas tem gente que não, quando enfrenta oposição, desanima. Realmente a grande maioria das pessoas que eu conheço são assim. Oposição leva ao desânimo. Agora, Isaac enfrenta 3 tipos de problema distintos aqui. Veja bem, o versículo 14. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Provocava inveja. Você é invejoso? É invejosa? Você vê alguém com uma coisa, eu também quero. Não tem nada errado você querer o que alguém tem, se você vai trabalhar para aquilo, e tudo bem. Se é um desafio para conquistar aquilo, ótimo. Mas se é uma ideia de tomar o que o outro tem, porque você merece e o outro não, aí já é inveja. Desejar que o outro perca o que tem. E o que tinha aqui era exatamente isso, provocava inveja. Versículo 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és mais poderoso do que nós. Gerou rejeição. Vai embora daqui porque você está mais rico do que nós. Sabe que algumas das nossas igrejas têm dificuldade de receber gente mais rica no meio? Tem dificuldade. Chega alguém que é de uma classe social mais elevada, a gente tem dificuldade de aceitar aquela pessoa às vezes. Mas ele é o doutor fulano, ele é da família tal, ele tem muito dinheiro. Algumas têm problema de aceitar quem é muito pobre, muito miserável, né? Se ele sentar num banco, ninguém senta com ele, já deixa ele sozinho no banco lá, enche a igreja toda, só fica ele no banco. Rejeição. Percebia-se claramente que Abimeleque estava transmitindo para Isaac que era melhor que ele sumisse dali, porque eles estavam querendo distância daquele que era abençoado por Deus naquele momento. E o versículo 20 e 21, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sítimo. Então veja bem que aqui tem perdas. Não era só uma questão de inveja, uma questão de rejeição, mas também de tomar o que ele tinha. Então era um problema tríplice, era uma situação muito difícil que Isaac estava enfrentando. Era algo que podia azedar o seu coração. Mas ao contrário disso, fez com que ele se aproximasse mais de Deus e a sua confiança no Senhor aumentasse mais ainda. Então a pergunta é essa: como é que você enfrenta oposição? Você azeda o coração ou você se aproxima mais de Deus? A receita é: aproxime-se mais de Deus.
Um coração doce é resultado de comunhão com Deus. Um coração que se alegra, mesmo quando há oposição, quando há pressão, é sinal de proximidade. Só Deus pode fazer isso. Porque naturalmente você vai sentir o baque e às vezes perder a alegria de continuar servindo ao Senhor. A lição maior que Isaac nos ensina é que é melhor sofrer o dano, o pastor Romo sempre fala muito nisso, do que azedar o coração. Sofra o dano, perca alguma coisa para não perder o relacionamento com alguém. Abra mão dos seus direitos, que você vai levar vantagem. Até porque nós não temos direito nenhum. Que direito que nós temos? Quais são os maiores problemas que a sociedade enfrenta? Luta pelos direitos. Você vê alguém fazendo passeata em defesa dos deveres humanos? Não. Mas se todo mundo cumprisse o seu dever, ninguém precisaria brigar pelos direitos. Os direitos seriam atendidos, seria natural. Mas briga-se pelos direitos exatamente porque não se cumpre o dever. E muita gente brigando pelos direitos não está cumprindo o dever dele. Critica o governo e não paga imposto, burla as leis, tudo. Foge dos compromissos na sociedade e cobra de quem deveria fazer a outra parte. Então há incoerência, e nós não temos o direito de agir dessa forma, e nem ficar amargurado. Em último lugar, nós precisamos reabrir as antigas fontes, sem deixar de cavar poços novos. Essa foi a prática de Isaac aqui no texto. Eu quero ler para você o versículo 18, 26 aí, 18, vamos voltar no 18 ali. Tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Ele vai mostrando aqui nos versículos seguintes que ele começou a reabrir os poços. Por que ele fez isso? Inteligência. Porque lá tinha água, estava entulhado, mas tinha sido encontrado água lá, então vamos cavucar de novo lá. Que lição traz para nós aqui? O que deu certo no passado, por que não dá certo hoje? Se está na palavra de Deus, funcionou, continua funcionando, não muda não. Nós temos que voltar e desentulhar poços. É muito fácil na modernidade, a pessoa, isso aí está ultrapassado, isso não funciona mais. Irmãos, a palavra de Deus sempre funciona. Nós nunca podemos deixar de lado aquilo que está lá, com clareza. E Isaac faz exatamente isso. Ele reabre os poços que Abraão tinha cavado, mas ele vai também cavando poços novos. Por quê? Porque há uma evolução, há uma necessidade. Eu ouvi uma notícia essa semana aqui, falando da seca lá em São Paulo, que o governo paulista vai ter que investir muito nos próximos anos, mesmo voltando a chover, mesmo as fontes atuais lá sendo, como é que chama lá o lugar, Cantareira, voltando a ter água e voltando aos níveis normais, mas é insuficiente. Então a crise às vezes mostra o quê? Que o que tem não é mais suficiente, tem que avançar um pouco mais. Então quando nós fazemos a obra de Deus, nós ficamos olhando o que deu certo, o que funcionou, vamos desentulhar esses poços, mas vamos avançar um pouco mais, vamos usar a nossa criatividade, vamos continuar indo, cavucando. A Bíblia tem sempre coisa nova para nos revelar. É interessante quando você lê a Bíblia com essa perspectiva de achar o que Deus quer para hoje, né? E você vai encontrando caminhos que Deus vai te dando certeza de que deve ser trilhado. Então, aplicando para nós, nós precisamos desentulhar coisas que deram certo e que nós já estamos deixando de lado, e avançar em direção às coisas novas. Eu creio que o pastor Romo, quando voltou agora dos Estados Unidos, pelo pouquinho que eu estou aqui, ele não me falou nada, mas ele traçou algumas metas aí de trabalho, pelo que eu vi pelo Leoncir falando, o trabalho começou em maio, não sei o que, coisa ali, quer dizer, são coisas novas. Talvez alguns poços que estavam meio entulhados, vamos abrir isso aqui, vamos reabrir, vamos cavucar um pouco mais, vamos avançar em outras frentes. Por quê? Porque a igreja tem que avançar. Nós temos que continuar progredindo, ano a ano, uma visão crescente, uma visão que vai se abrindo, e certamente Deus vai nos abençoar com a sua mão poderosa. Nenhum fruto vem na obra de Deus
a não ser por aquilo que Deus nos dá direção para fazer. E concluindo, Isaac estava encurralado entre uma cidade hostil contra ele e um campo estéril sem água nenhuma. E nessa situação, Deus o fez prosperar, desde que ele obedecesse, ficando onde Deus queria que ele ficasse. E a questão para nós hoje é essa: qual foi o segredo de Isaac? Ele ouviu a palavra de Deus, creu nas suas promessas e começou a trabalhar. Nós estamos enfrentando algum problema? Qual é a receita? Ouvir Deus, acreditar nas suas promessas e trabalhar exatamente na direção que Deus tem nos orientado. Fazendo dessa forma, 100 por 1, a bênção de Deus vem. Porque na obediência a Deus, o resultado é sempre bênção. Às vezes não será exatamente do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas será melhor, porque o jeito de Deus sempre é melhor. Você nunca vai fazer um projeto e vai encontrar uma solução que seja melhor que aquela que Deus tem para você. Pode ter certeza disso. Você não vai surpreender Deus com as suas ideias, com os seus projetos, mas você sempre poderá ser surpreendido positivamente, se submetendo à direção do Senhor. Está seco demais? A terra está muito dura? Semeie com lágrimas. Adube a terra com as suas orações e deixa na mão de Deus. Que amanhã os irmãos possam recolher os cartões com a resposta de Deus colocada no coração de cada um, para que todos os alvos, todos os objetivos que glorifiquem ao Senhor sejam alcançados e a alegria possa estar em nosso coração, porque a vitória que nos alegra é uma vitória dada pelo Senhor, é uma obediência às suas promessas, uma prova de fidelidade e confiança no que Ele tem prometido. Amém? Pai, nós te agradecemos.